Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos fazer o encerramento, o último conteúdo da área de biologia celular, né? Passamos por vários assuntos, desde a membrana plasmática, falamos sobre citoesqueleto, sobre os compartimentos citoplasmáticos, o núcleo interfásico, e depois então da gente estudar todos esses aspectos, né, da estrutura da célula, a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo de vida da célula, ou o ciclo celular, né, que é o assunto de hoje. Bom, se a gente pensar assim, rapidamente, né, como é a vida da célula? Essa pergunta, né, para a gente não se alongar muito, né? Claro, a vida da célula é algo bem complexo e muitas coisas a gente não conhece. Mas, para a gente ter uma boa noção, hoje a gente já sabe que a célula ela tem algumas fases, né, durante a sua vida. Né? Ela tem momentos aonde ela não está se dividindo, né? Então você pode dividir nesses dois momentos, né? Então um momento ela não está se dividindo, que é o que a gente vai chamar de intérfase, que é esse que está aqui, né? E tem um momento onde ela está se dividindo. Então é o que a gente vai chamar de fase M, que aqui está representada como uma mitose, mas em algumas células, as células germinativas, pode ser uma meiose também, tá? Bom, esses ciclos, né, na verdade, ou essa sequência de eventos, né, que corresponde à vida da célula, ela pode ter durações variáveis. Né? No nosso organismo, a gente tem vários tipos celulares, né, que têm demandas diferentes e por isso também vão ter ciclos de vida diferentes. Tá? Nem todas as células vão precisar fazer esse ciclo de intérfase, fase M de mitose, continuamente, repetidamente. Né? Algumas células elas se dividem, elas vão passar um tempo sem se dividir, e quando existe alguma sinalização celular ou algum estímulo, né, elas voltam a entrar em divisão. Tem outras células que passam o tempo inteiro se dividindo, então elas passam por esses ciclos, né, de forma repetida continuamente. Né? A gente tem, por exemplo, as células da epiderme, é um tecido epitelial, né, a camada mais superficial da pele. A gente tem uma renovação constante, então as células elas estão continuamente se dividindo, se diferenciando, né, substituindo outras células que já entraram em processo de senescência, já foram eliminadas, já descamaram, e há essa substituição. Então, o processo de divisão ele vai se dar de forma é, continuada, né? Porque existe uma necessidade de reposição constante. Tá? Tem um grupo de células que aparentemente, ou de uma forma mais do que se sabe hoje, elas são células que a gente chama de terminalmente diferenciadas, então, ou seja, essas células elas não se dividem mais, né? Então entram nesse grupo aí os adipócitos, né? Que são células que já têm uma diferenciação, né? E aí elas não têm mais capacidade de se dividir, então elas não se dividem. Os neurônios também, os neurônios que estão no sistema nervoso central, a gente tem um conhecimento estabelecido onde basicamente eles são células que também não se dividem. Né? Então são células que não têm esses ciclos repetidos. Né? Eles vão se originar em determinados momentos, né, do desenvolvimento fetal e depois do nascimento, e aí eles são células adultas, né, e diferenciadas que não têm mais a capacidade de se dividir. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre esse conjunto aí de mecanismos que fazem com que a célula, então, se divida repetidamente ou não,
o que acontece, né, para passar de uma fase para outra, quais são as principais características de cada fase, né? Então, para tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta mais ampla, né, e como é a vida da célula, quais são os mecanismos que estão envolvidos durante esse processo de intérfase e também da fase E, tá? Bom, se a gente começa na intérfase e basicamente quando termina a divisão, a célula filha, como está aqui, ó, né, terminou o processo de divisão, tem na mitose são duas células filhas que são idênticas, né? Então as células somáticas, as células do nosso corpo, elas são células que se dividem por mitose. Então cada célula filha é idêntica à célula mãe, né? No caso da meiose, então aí sim, a gente vai ter especificamente nas células germinativas, né, o gameta masculino e o gameta feminino, que vão ser células haploides, né? Então são células que têm uma quantidade de material genético e uma conformação que são diferentes das células originárias, né, que se dividiram e geraram esses gametas, tá? Bom, com relação à intérfase, então, que é o primeiro momento logo depois da divisão. Então, a gente vai ter na intérfase diferentes fases. A intérfase ela tá dividida em fase G1, fase S e fase G2. Tá? Cada uma dessas fases tem características específicas, né? E é isso importante que a gente tenha em mente, né? Por exemplo, logo depois que a célula se divide, existe uma necessidade dessa célula crescer, né? A gente sabe que a célula, enquanto ela está no processo de divisão, ela está assim, com níveis de expressão de genes, né? Então, formação de RNA mensageiro, formação de proteínas, bem baixo, né? Porque ela está muito concentrada em se dividir. Logo depois que termina a divisão, então, ela vai fazer uma grande quantidade de síntese de RNAs, ou seja, vai estar intensa a transcrição, né? Muitos RNAs ribossomais, então ela vai começar a produzir muito ribossomo, né? E também vai fazer muita produção de proteínas, tá? Então ela vai crescer, né? Como se diz, as outras fases também são de crescimento, né? Mas na fase G1, é onde a gente tem uma característica predominante, né? Então, a célula filha, que agora vai se tornar uma célula, entre aspas, adulta, né? Uma célula que está em crescimento, né? Então, isso é a característica mais importante desse momento. A célula adquirindo proteínas, ribossomos, fazendo transcrição, né? Para se preparar para a fase seguinte, que é a fase S. Esse S, na verdade, ele vem de síntese, né, de produção. Então, síntese de DNA, produção de DNA. Tá? Então, nesse momento, o que significa produção de DNA? A célula já se dividiu, ela já tem o seu DNA completo, é uma célula 2N. Né? Mas, como eu falei antes, esse momento de intérfase é o momento onde a célula também se prepara para a divisão seguinte, para dividir de novo. Né? Então, a fase S, a fase de síntese do DNA, é justamente para duplicar esse DNA. Né? Então, a gente vai ter agora a formação daquelas cromátides irmãs, né? Que é justamente isso. O DNA é duplicado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí a célula vai ter o dobro de cromátides, né? Ela vai ter o dobro porque cada uma gerou uma outra cromátide e agora estão juntas. Tá? Finalizada a fase S, ou seja, finalizada essa síntese de DNA, essa duplicação de DNA, a gente vai ter uma outra fase que é chamada de G2, né? Essa sigla vem de GAP, né? GAP2 é uma outra fase de preparação, agora especificamente para se dividir, para entrar na fase M de mitose. Né? E o que precisa ser feito? A gente, mais adiante, vai ver mais detalhes, mas assim, de forma bem geral, precisa
ver se isso que foi feito até agora, ou seja, principalmente essa síntese de DNA, foi bem feita, né? Se não houve nenhum erro, nenhuma mutação, né? Porque se houve uma mutação e ela vai adiante para a célula filha, a célula filha depois ela vai passar isso para gerações futuras, né? Então esse é o momento de fazer uma rigorosa avaliação do material genético, do DNA, para poder identificar áreas onde tem algum erro e poder corrigir esse erro. Tá? E, eventualmente, se é um erro que não pode ser corrigido, a célula não se divide. É melhor não se dividir, não originar uma célula filha defeituosa, né? Então ficar simplesmente terminar a sua existência sem levar adiante esse erro. Tá? E, finalmente, a gente tem a fase de divisão. Então, na fase G2, é onde tudo é checado. Tá? Também aí na fase G2, a gente tem a duplicação do centrosomo. Né? A célula ela tem um centrosomo, que é onde os microtúbulos estão ancorados. Né? Então, na fase G2, esse centrosomo duplica justamente para entrar na fase de divisão e ter dois locais de ancoramento. Tá? Bom, tem algumas células que elas não vão se dividir, como eu falei para vocês. Então, elas ficam num estado que a gente chama um estado quiescente, ou seja, elas não vão se mobilizar para duplicar DNA, para fazer checagem nenhuma. Tá? Elas simplesmente não vão entrar na fase S. A interfase delas vai ser simplesmente uma fase G0. Tá? Então, elas estão metabolicamente ativas, elas produzem, exercem a sua função, né? Mas elas não se preparam para se dividir porque elas não têm em mente uma divisão próxima. Se eventualmente elas receberem estímulos para se dividir, bom, aí sim elas vão entrar de novo aqui em G1, né? E vão se preparar para fazer a síntese de DNA, para entrar em G2 e finalmente fazer a fase E. Tá? Bom, ao longo de todo esse ciclo de vida, existe uma sequência de processos básicos que são os mesmos, né, em todas as células. Tá? Então, o que a gente mais ou menos falou um pouquinho antes. Né? A célula, primeiro, ela cresce, crescimento celular. Então, esse crescimento é traduzido basicamente por aumento da quantidade de RNAs produzidos, aumento de proteínas, né? Muito RNA ribossomal, então muita síntese proteica, né? Que a gente vai observar basicamente na fase G1 da interfase. Tá? Depois a gente vai ter uma replicação de DNA, que é específica da fase seguinte, que é a fase S, né? A síntese de DNA, a duplicação ou replicação, né? São sinônimos. Tá? Então, fase S, tá? E depois a gente vai ter dois eventos que são específicos da fase de divisão, da fase M, né? Então, já que a gente está tratando, vamos falar de M de mitose, tá? No fim da aula a gente vai falar especificamente da meiose, que é a distribuição dos cromossomos, né? Com as cromátides duplicadas, e então a divisão nuclear, né? Cariocinese, e depois a parte final com a separação dos citoplasmas, né, uma divisão citoplasmática. Tá? Então, todos os organismos eucariotos, e no nosso caso, que somos eucariotos, nós somos multicelulares, temos muitos tipos de células, muitas células, esses 4 processos eles são coordenados. Né? Então, eles têm uma sequência lógica, né, uma sequência unidirecional, né? Então, crescimento, depois vem a replicação, depois a distribuição dos cromossomos, depois a divisão citoplasmática, tá? Então, a distribuição dos cromossomos e a divisão é específica da mitose, né? Então, a gente vai ter aqui, dentro das fases da mitose, que a gente vai ver depois,
a gente vai ter essa distribuição dos cromossomos, né? Particularmente com alinhamento na metáfase, depois a anáfase, que puxa para cada um dos polos, telófase e a citocinese, então, que é a divisão citoplasmática. Tá? Bom, importante a gente tratar com um pouquinho mais de detalhe da questão da replicação do DNA. Tá? Isso depois vai ser um conteúdo que provavelmente vai ser abordado na biologia molecular, mas a gente já vai adiantando algumas coisas. Né? Então vejam, para poder entender o processo em si, como é que é essa distribuição. Então, durante a intérfase, né, a gente tem aqui, ó, na fase G1, a gente tem basicamente os cromossomos, né, uma célula diploide, né, com toda aquela bagagem genética, né, que é habitual. Né? Então, a gente vai ter ali 22 pares de cromossomos homólogos, autossômicos, e um par de cromossomos que são sexuais. Tá? Bom, cada um desses cromossomos vai ter que se duplicar, né? As cromátides, como está representado aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo uma abertura, né? A gente viu que a cromatina, né? Na aula de núcleos, falamos sobre a cromatina, ela é composta, então, por uma fita dupla de DNA, né? Que existe um pareamento, né? Uma homologia, e proteínas, que são as histonas, que servem de base para enrolar esse DNA e para condensá-lo. Né? Então, agora, nesse momento de síntese do DNA, existe a necessidade de fazer o processo inverso. Então, tem que desenrolar o DNA, tem que abrir essa fita dupla. Né? Então, a gente fala aqui em vários pontos onde acontece essa abertura, né, que são os chamados de origens de replicação. Né? Então, existem vários pontos onde o DNA começa a ser copiado, tá? E esses pontos, então, vão se estendendo, né, para os dois lados onde eles iniciaram, até que se complete a duplicação, como está representado aqui. Né? Então, no final da intérfase, a gente vai ter o material genético duplicado. Além de duplicado, também feita a avaliação na fase G2 para ver se está tudo certinho. Então, tinha uma base, vamos ver se não foi trocada a base, pode acontecer erros. Tá? Bom, esse material genético, então essa cromatina, como a gente falou, ela agora, para entrar no processo de mitose, logo na primeira parte da mitose, ela precisa se condensar. Então, a gente vai ter aí a visualização dos cromossomos. Esses cromossomos vão ficar mais condensados. A cromatina, ela já podia ter um grau de condensação, como heterocromatina, mas agora ela vai ser muito mais condensada. Então, a gente vai ter essa observação dos cromossomos, né? Justamente para ficar mais fácil a divisão, né? Sabendo que a gente vai ter aqui as cromátides, né, irmãs, que cada uma vai ser puxada, né, para uma das células filhas. Tá? E aí, normalmente, a gente vai ter duas células filhas que vão ter uma nova intérfase, né? Cada uma vai receber metade do dobro. Né? Aqui a gente tinha o dobro do material genético. Né? Então, tem que duplicar o conteúdo para que cada uma receba metade, né? Para que não haja alteração na quantidade de material genético que cada célula filha recebe. Tá? Bom, algumas características, então, dessa replicação ou dessa duplicação. Então, o que se diz é que ela é semiconservativa. Né? O que representa isso? A gente sabe que tem uma fita dupla de DNA, como está representado aqui. É uma dupla hélice, né? Com pareamento aqui, ó, CG, AT. Né? Essa fita ela tem que ser aberta. Né? Então, existe uma série de enzimas que fazem essa abertura da fita, que vão, então, fazer uma nova, né, ou novas fitas de DNA a partir de uma fita original. Então,
as duas fitas originais, elas têm a sequência que deve estar correta, a sequência de nucleotídeos, né? Que deve estar correta. Abrindo as duas, cada uma vai servir de molde para a síntese de uma nova fita, né, a partir do pareamento, né, da sequência. Tá? Então, isso garante que as duas fitas sempre tenham uma de molde e a outra nova. Tá? Então, isso vai ser muito importante no momento da checagem. A fita que é molde, ela vai servir sempre de parâmetro para ver se a base que foi colocada na nova fita está certa ou está errada. Né? Ela vai servir. Por isso, precisa que cada uma das células filhas fique com uma fita original do DNA da célula mãe e uma que vai ser sintetizada nova, né, para fazer uma fita dupla. Tá? Então, é por isso que a gente chama de semi-conservativa, que ela conserva uma fita molde da fita original para cada uma das células filhas. Tá? Então, aqui a gente está vendo, ó, o teor de cromatina, né? Então, esse DNA, ou melhor, não de cromatina, o teor de DNA. Durante aqui é uma célula 2N normal, né? Aqui a gente tem, na fase S, uma síntese, né? Então, essa replicação, ela faz com que duplique, né? Gradativamente vai aumentando a quantidade. Né? Então, aqui a gente considera que tem um teor de DNA 2C, né? Que é um teor diploide normal. E aqui a gente vai ter o dobro desse 2C. Né? Então, para cada cromossomo, né? Cada cromossomo vai ter cromátides, uma dupla de cromátides irmãs. Então, vai ficar duplicado e essa duplicação vai se resolver, né, na medida em que houver a próxima divisão, a mitose. Tá? Então, aqui a gente tem um aumento gradativo à medida que vai acontecendo a síntese. Terminou a síntese, final da fase S, G2 checagem, né, do material para ver se está tudo ok. Começou a fase M na prófase, aí depois metáfase, e aí na anáfase e telófase já ocorre essa separação. Cada uma das células filhas vai receber metade do dobro, né, que duplicou. Então, cada uma das células filhas recebe metade do dobro, vai ficar com o valor idêntico, né, com o teor de DNA idêntico ao da célula mãe. Tá? Então, uma nova intérfase, vai aqui de novo, a gente tem um outro ciclo, se a célula filha for se dividir de novo, e ela vai fazer o mesmo processo, e isso é a repetição, então, da vida dessas células. Bom, todos esses processos que vão acontecendo, essas mudanças que vão se dando na vida da célula, no início não se sabia exatamente como é que se dava a passagem de uma fase para outra. Então, assim, por que a célula resolve em determinado momento sintetizar DNA? Por que ela agora vai se dividir? Então, todas essas perguntas, elas começaram a ser estudadas em organismos eucariotos, né, menos complexos do que nós, porque nós temos vários tipos celulares, e esses tipos celulares juntos, eles têm interações, então é muito mais difícil, né, da gente conseguir observar essas regulações, né, e essas modificações, né, no ciclo da célula. Então, para se iniciar, se trabalhou com leveduras, que também é um eucarioto, né, mas que é mais simples, né, e um tipo de levedura que era sensível à temperatura. Então, era uma levedura que, para que ela se dividisse, tinha que ter uma temperatura ótima. Se não houvesse essa temperatura ótima, ela não se dividia. Tá? Bom, então aí começou a se procurar entender, né, justamente como é que se dava
essa intuição, entre aspas, ou essa motivação da célula para fazer a divisão. Tá? Então se viu que as células, se elas não tinham a temperatura ótima, que era aquela temperatura que elas consideravam ideal para se dividir, elas ficavam presas na fase G1. Tá? Então eles verificaram isso. Não tem a temperatura ideal, ela não passa para a fase S, ou seja, ela não inicia a síntese do DNA, ela fica em G1. Tá? E se existe a temperatura ótima, você tem uma temperatura adequada, então ela passa de G1 para S e vai adiante, se divide, e aí ela gera as células filhas. Tá? Então eles viram que tinha alguma coisa que dava essa informação para a célula. Né? E eles mais ou menos batizaram, os pesquisadores, isso de início, ou seja, a célula, então, ela precisa dar o start, precisa dar esse início para que ela siga o processo de divisão. Se ela começa aqui a fase S e dá tudo certo, não existe nenhum problema na duplicação do DNA, ela não para mais, ela vai até o fim, até se dividir e gerar as células filhas. Então, por isso o nome START. Né? START é em inglês, né? Então, para dar essa ideia de que é o início do processo dessa decisão, né, da célula, entre aspas, a célula não decide, mas ela vai dar início à replicação do DNA e, consequentemente, aos passos seguintes. Tá? Se não existem as condições adequadas, ela não passa para a fase S. Então, ela vai ficar na fase G1. Então, viram que tinha alguma coisa regulando. Nesse caso, era a temperatura que regulava, porque era uma levedura que era sensível à temperatura. Mas poderiam existir outros aspectos que seriam importantes para isso. E os estudos continuaram. Então, eles viram, a partir desses de mais pesquisas, que além, vamos dizer assim, da temperatura, naquela cepa de leveduras que era sensível, nutrientes também eram fatores limitantes. Então, se não existia, ainda em leveduras, se não existia a quantidade de nutrientes no ambiente que elas estavam, elas não se dividiam. Elas permaneciam em G1, não entravam, não davam start, não passavam por esse ponto, né? Um ponto de início. Também o tamanho celular, então se a célula estava muito pequena, ainda não tinha crescido o suficiente, também não iniciava, e outros fatores, né, que eram secretados por outras células, né, da levedura e de outras, né, que estavam num conjunto ali e que eram considerados essenciais para o processo de divisão. Tá? Então eles viram que tinham alguns fatores que eram importantes, e esses fatores determinavam, então, se essa levedura se dividia, ou essa célula eucariótica da levedura se dividia ou não se dividia. Se ela tinha condições de dividir ou não. Bom, e nas células de organismos como o humano ou mesmo mamíferos, né? Então, eles viram que também tinha esse ponto, né, de início, né, e que as células, então, elas só se dividiam se existiam alguns fatores que produziam essa divisão, que autorizavam a célula a fazer essa divisão. Tá? Então, eles batizaram de um outro nome, eles batizaram de ponto de restrição. E que esse ponto de restrição, no caso, ele vai ser determinado nas células mamíferas de uma forma muito intensa, assim, por fatores de crescimento. Tá? Então, esses fatores de crescimento são substâncias que vão fazer o que a gente chama de sinalização para essa célula, sinalização celular,
para que ela entenda que ela tem que se dividir ou não tem que se dividir. Tá? Então, esse ponto de restrição, o ponto R, ele vai ser influenciado, por exemplo, por uma série de fatores, né? Tem, por exemplo, o EGF, né? Que é o fator de crescimento epidérmico, né? O PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas, fator de crescimento semelhante à insulina, que é o IGF, fator de crescimento de fibroblastos. Então, tem uma série de fatores que vão atuar, alguns de forma bem genérica, né, em todo o organismo, outros em determinados tipos celulares, né, específicos, e que vão controlar o ciclo de vida da célula. Tá? Existem hormônios, por exemplo. O hormônio do crescimento é um desses que faz esse controle geral. Né? Então, quando tem, durante a fase inicial da nossa vida, a gente tem uma maior produção de hormônio de crescimento e isso vai induzir uma atividade metabólica maior nas células e não só metabólica, uma atividade de divisão celular maior também. Por isso se cresce, né? Por um aumento do número de células. Células vão se dividindo, vão aumentando e aí cresce ossos, cresce músculo, cresce cartilagem, né? Todos os tecidos do organismo vão aumentar, né, o número de células e vão crescer. Quando o indivíduo chega em um determinado momento que diminui a secreção do hormônio do crescimento, a taxa metabólica dele também diminui, essa taxa de divisão celular também vai diminuir. Né? Então, esses fatores, eles são chave para controlar o ciclo de vida da célula. Então, quando uma célula tem necessidade de se dividir, esses fatores muitas vezes são secretados e vão atuar sobre um determinado tipo celular para que eles se dividam. Né? Eventualmente são células que estavam ali, quiescentes, não estavam se dividindo, estavam só aguardando informações para poder se dividir ou não. Tá? Então são sinais extracelulares, né, que vão induzir uma mudança, né, intracelular. Tá? Então, essa coordenação, sinalização celular, né? Coordenação de organismos multicelulares como nós. Tá? Bom, também foi observado que ao longo dessas diferentes fases, né, tanto da intérfase quanto da fase M, como está representado aqui, existiam alguns momentos onde eventualmente a célula trancava naquele momento. Ela vinha vindo tudo bem, ela vinha se preparando para se dividir ou crescendo, mas algo não dava certo e aí ela parava ali. Tá? Então eles começaram a estudar, os pesquisadores, e começaram a ver semelhanças, né, de diferentes tipos celulares, e eles paravam sempre no mesmo local. Então eles batizaram esses locais de pontos de verificação do ciclo celular. Né? Então o ciclo de vida da célula ele tem pontos de verificação. E se tudo está bem, a célula vai adiante. Se não está bem, ela para ali. Tá? Então alguma coisa vai ter, alguma medida vai ter que ser feita para fazer a correção, corrigir aquilo que não está bem, ou simplesmente, se não é possível corrigir, parar definitivamente o ciclo e a célula não se divide. Tá? Então, que pontos são esses? Aqui embaixo a gente tem uma linha, né, para ficar um pouquinho mais fácil, mas é a mesma coisa que a gente tem aqui no ciclo de vida. Tá? Então, a gente já falou que um desses pontos de verificação é a passagem da fase G1 para a fase S. Então, esse é o ponto de checagem, o ponto de verificação G1S. Tá? E o que vai ser levado em consideração para dizer, olha, vai adiante ou não vai adiante? Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem duas situações que são importantes. Uma delas é a integridade do DNA. Se o DNA aqui, que a célula filha recebeu
da célula-mãe ele está danificado e de uma forma que não permita reparo, isso já é uma das informações que vão barrar essa passagem para a fase S. Tá? A outra informação, o outro critério importante, é se o meio extracelular é favorável ou não. E aí o meio extracelular envolve todos esses sinais, toda essa sinalização celular que existe num organismo como o nosso, né? Então, todos os hormônios, todos os fatores de crescimento, né, que são produzidos e que vão atuar sobre todas as células ou sobre determinado tipo celular e que vão dizer, olha, agora é importante que tu te divida ou simplesmente não é. Tá? Então, são dois critérios, né, que vão determinar se passa da fase G1 para a fase 2, S, perdão, G1 para S. Tá? Bom, no final da fase S, na fase S e também durante a fase G2, né, que seria esse checkpoint aqui da fase G2, a gente vai ter como, vamos dizer assim, critério mais importante é a qualidade da replicação do DNA. Então, assim, se o DNA foi bem replicado, está tudo certinho, né, vai adiante. Então, da G2, inicia o processo de divisão, a fase M, especificamente. Né? Se tem algum erro que aconteceu na replicação, então é o que tem aqui embaixo, DNA danificado ou replicado de forma incompleta, né? Tanto no final da fase, pode ser durante a fase S mesmo, que isso é detectado, ou na fase G2, depois que terminou a replicação, né, é o suficiente para parar o processo de novo. Tá? Se está tudo ok, vai adiante. E aí existe um último ponto de checagem, que é durante a metáfase. Né? A metáfase ela é caracterizada, então, pelo alinhamento dos cromossomos, né, formando um fuso mitótico, né, bem no meio da célula, formar aquela placa equatorial, e esse alinhamento ele é condição para que comece a puxar para cada uma dos polos, né, que vão dar origem às células filhas, o material genético. Então, se não estão todos alinhados, não dá para começar a puxar, porque aí vai acabar que, de repente, uma célula filha vai ter uma quantidade de material genético diferente da outra. Então, a ideia é que todos estejam alinhados para depois iniciar o processo de tensionamento dos microtúbulos e fazer esse deslocamento, né, que é do material genético, de forma idêntica para cada uma das células filhas. Então, na metáfase, a gente tem esse último checkpoint, né, esse ponto de verificação, que é justamente trata do alinhamento dos cromossomos. Tá? Então, a gente tem a passagem de G1 para S, a fase de S para G2 e a fase de G2, que são basicamente a mesma, e depois a gente tem na metáfase, né, a fase M, onde a gente vai ter que ter o alinhamento dos cromossomos. Bom, essas mudanças de fase, né, elas sempre geraram curiosidade para saber o que determinava, do ponto de vista molecular, quais eram as moléculas que induziam a passagem, por exemplo, de G1 para a fase S, ou da fase S para a fase G2, ou da fase G2 para entrar na fase M. Então, existia até pouco tempo, né, isso aí foi descoberto não faz muito tempo, mas então existia uma grande curiosidade para saber exatamente quais eram as moléculas, né, que faziam essa mudança. Né? Então, para começar a tentar entender isso, foram propostos, né, alguns experimentos. Um eu trago aqui para vocês,
que é um experimento de fusão celular. Então, eles conseguiram determinar exatamente a fase da intérfase onde as duas células estavam. Então, tinha uma célula em fase G1, estava crescendo, né? Não estava duplicando o DNA dela, e uma outra célula que estava em fase S, ou seja, estava duplicando o DNA. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e, in vitro, né, juntaram essas duas células para ver o que acontecia. Né? Será que mudava de fase, não mudava? O que ia acontecer? Tá? E aí eles conseguiram visualizar uma célula, agora única, né, com dois núcleos, só que assim, os dois núcleos, tanto o que veio da célula que estava replicando, quanto o outro, estavam em replicação, depois de um tempo de fusão. Então, algo que tinha nesse núcleo aqui, que estava em fase S, foi passado para esse, na medida em que o citoplasma foi compartilhado, e esse aqui também iniciou a replicação do DNA. Tá? Então, isso foi um achado e já trouxe alguma informação. Era alguma coisa que estava no citoplasma, ou que surgia no citoplasma, e depois desaparecia. Tá? Bom, então eles tentaram fazer a mesma coisa e tentaram imaginar assim, bom, vamos pegar uma célula em fase S, de novo, e vamos ver se uma outra célula, agora em fase G2, que não está replicando, mas que já replicou, né, recentemente, então ela terminou a fase S, entrou em G2, vamos ver se ela replica o DNA de novo. Né? Então eles fizeram a mesma coisa, juntaram as duas células, né, fizeram uma célula única, e eles observaram que a célula que estava em G2, o núcleo dela, continuou em G2. Então não houve, a indução de uma nova replicação. Né? Com isso eles puderam identificar que existiam alguns mecanismos de controle e que o processo todo da vida da célula, esse ciclo, ele era unidirecional. Depois que a célula duplicava o material genético, ela não fazia outra duplicação enquanto não se dividisse. Então, cada fase, ou a passagem de uma fase para outra, exigia moléculas que eram específicas. Né? Não era uma coisa genérica que aparecia numa fase que induzia a outra. Não, era específica daquela fase. Tá? E que quando duplicava, não havia possibilidade de duplicar novamente, a não ser que a célula se dividisse e depois da divisão fizesse aí sim um novo ciclo. Tá? Então o experimento foi muito interessante, né? E a partir dele se criou esse conhecimento, né? Ou se adquiriu esse conhecimento de que haviam determinadas proteínas que estavam presentes no citoplasma e que agiam para induzir cada uma dessas fases. As primeiras moléculas que foram descobertas foram justamente as que faziam a passagem da fase G2 para a fase M, tá? Ou seja, final da intérfase, o início da divisão. Tá? Então, descobriram que tinha um determinado fator, né, que era chamado de MPF, e esse fator, então, ele induzia essa entrada em mitose. Tá? Então, esse MPF, ele na verdade, no início se achava que era uma molécula só, mas depois se observou que eles eram duas proteínas, né? E que essas duas proteínas agiam em conjunto, por isso está representada aqui com duas cores. Tá? Então, uma dessas proteínas foi batizada de ciclina, né? Porque eram proteínas então que atuavam sobre o ciclo da célula.
E a outra proteína foi batizada de quinase dependente de ciclina. Tá? Ou seja, a quinase ela está sempre presente no citoplasma, mas ela só atua, só funciona se tiver acoplada à ciclina. Tá? Então, essa quinase ela precisa da ciclina para poder agir e para poder fazer o desencadeamento, né, de todas as ações necessárias para uma célula sair da intérfase da fase G2 e entrar num processo de divisão celular. Tá? Então, tem que haver condensação de cromossomos, tem que haver dissolução do envelope nuclear, tem que haver uma série de eventos, né, para que a célula possa se dividir. E esses eventos todos, eles são desencadeados, então, por esse conjunto. Né? Então, esses complexos ciclina e quinase dependente de ciclina. São duas proteínas que atuam em conjunto. Tá? A ciclina, logo depois que ela tem as suas ações executadas, né, ela é degradada. Então, ela desaparece. Tá? Então, no caso aqui, a ciclina B, logo depois que desencadeou todos os eventos que já começou a acontecer, ela é degradada e fica só a CDK ou CDC no citoplasma, só que ela sozinha ela não consegue fazer nada. Então, ela vai ter que aguardar de novo um novo momento de síntese dessa ciclina B, que só vai acontecer quando você chegar numa fase G2 das células filhas novamente. E a partir daí vai se dar então a junção, a síntese da ciclina, né? Então uma proteína, então ela vai ser transcrita do DNA, vai gerar um RNA mensageiro, vai para o citoplasma, os ribossomos vão ler a sequência e vão fazer uma sequência de aminoácidos que vai então formar e codificar para essa proteína, então a ciclina. Tá? Então esses complexos, ciclina, quinase dependente de ciclina, eles atuam em todas as passagens de fase. Né? Todas as passagens eles vão atuar. Então aqui a gente tem de novo, ó, a gente tem aqui ó, da fase G1 para a fase S, tem um complexo aqui. Né? Vejam, a ciclina é sintetizada quando a célula está pronta para ir adiante, está pronta para replicar o DNA, ou seja, ela recebeu aquelas informações do meio extracelular e ela viu que o seu DNA está íntegro, então ela está pronta para produzir a ciclina. Ela produz a ciclina, uma ciclina específica dessa fase G1, e aí se liga no complexo, e esse complexo todo desencadeia a síntese do DNA, o início e a execução da síntese do DNA. Tá? A ciclina ó, é degradada. E aí depois a gente vai ter uma outra ciclina, que é agora a ciclina da fase S, que vai induzir aqui a replicação do DNA todo e a passagem então para a fase G2. Passou para a fase G2, ela vai ser degradada de novo lá, ó, e vai ter uma ciclina, aquela ciclina lá da fase M, né, que vai formar um complexo e aí vai passar de G2 para a fase M. Tá? Depois também vai ser degradada, ó, e aí outro ciclo precisa iniciar. Então esses complexos eles são os mediadores da passagem do ciclo. Né? Então o ciclo ele vai passando de uma fase para outra na intérfase e na fase M a partir da síntese dessas ciclinas, e daí o nome, né? Ciclina, são as proteínas do ciclo, e da ligação dessa ciclina com as quinases dependentes de ciclina. Tá? Bom, então o que acontece? Nessa tabela aqui, ó, ela está em inglês, mas é bem fácil de entender. A gente tem aqui nessa primeira coluna ó, os diferentes momentos. Ó. Então a fase G1, a passagem da fase G1 para a fase S, a fase S e G2, né? E a fase M, a entrada, né, da fase G2 para a fase M. Tá? A gente tem aqui, o que nos interessa está aqui nos vertebrados. Né? Então, tem uma ciclina específica para cada uma dessas fases.
tá? Então, aqui o que a gente tinha visto, ó, a ciclina B é G2 para a fase M. E aí tem uma quinase dependente de ciclina, que é específica, é CDK1, que corresponde, é o mesmo nome, são siglas que são sinônimos, tem um CDC2, né? A partir do momento que as pessoas vão descobrindo, os pesquisadores, eles vão batizando aquela proteína e depois, em determinado momento, existem algumas revisões dessa nomenclatura, por isso aparecem dois nomes, mas que são basicamente sinônimos, tá? E aqui a gente também tem a fase S, tem a ciclina A, da fase G1 para a fase S a ciclina E, né? Na fase G1 a ciclina D, né? Que aí pode ter subtipos também. A mesma coisa a gente vai ter aqui nas leveduras, né? Mas o que nos interessa são mais essas aqui. Então, tem uma ciclina específica e uma quinase dependente de ciclina que vai se ligar de forma específica também e que vai fazer essa mudança de fase, né? Essa que vai adiante, tá? Um detalhe, na fase G2 é um momento muito importante com o ponto de verificação. A gente já tinha conversado sobre isso. E aí aqui eu quero ressaltar que existem determinadas proteínas que são responsáveis por fazer a leitura e checagem da replicação do DNA. Então, essas proteínas de checagem, elas vão avaliar se está tudo ok. Ó, o processo aqui de formação das ciclinas, né, da ciclina B e da ligação com a quinase, ele vai ocorrer de forma que ela possa ser ativada, vai fazer com que a célula entre em mitose, tá? Aqui está tudo bem, replicação completa, tudo certo. Agora, quando existe alguma falha na replicação, algum conteúdo de DNA que não foi replicado, ou mesmo algum dano, algum erro na leitura, essas proteínas, ó, elas vão se agrupar naquele local e vão induzir a ativação aqui de uma outra proteína intermediária, ó, que vai impedir que haja ativação desse complexo aqui da ciclina com a quinase dependente de ciclina. Então a célula vai, nesse caso, vai ficar presa em G2, ela não vai adiante, tá? Então esses mecanismos, eles são complexos, né? Com isso eu quero dar essa ideia para vocês. São mecanismos complexos. Então, um dos critérios importantes é a síntese da ciclina B, né? Mas não é o único, existem outros, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma outra quinase que normalmente ela está ativa e ela vai fazer com que esse complexo, né? Ela vai aqui retirar esse fosfato daqui, né? Vai fosforilar esse aminoácido aqui e vai tornar, então, plenamente ativo esse complexo e aí vai adiante. Nesse caso aqui, ó, não há essa fosforilação, né? Não há atuação sobre esse radical, e aí, então, não vai adiante, tá? Então, existem vários pontos que são mecanismos de regulação, né, desse processo, tá? Então, aqui a gente tem a associação com as ciclinas, associação com inibidores, né, das quinases dependentes de ciclinas, então estão representados aqui, né? A gente tem 4 mecanismos, né? Inibição, ó, de fosforilação, né, da treonina 14 e da tirosina 15, que são aminoácidos. Então, quando se inibe essa fosforilação, o complexo ele não é ativo, tá? A mesma coisa aqui, quando tem um outro aminoácido, né? Nesse caso, é uma ativação da fosforilação, né, que precisa ser feita, né? Aqui é uma inibição. Então, se não acontece esse mecanismo, se não é ativada a fosforilação ou se não é inibida a fosforilação aqui,
o processo não vai adiante. Tá? A mesma coisa, a associação com esses quinases, que são inibidoras, então, do processo. Tá? Então, são basicamente 4 mecanismos moleculares de regulação da atuação dessas ciclinas associadas com as quinases dependentes de ciclina. Bom, e esse complexo, quando está associado, o que que faz? Então, aqui tem um exemplo, né, que é aquela passagem da fase G2 para a fase M. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que esse complexo da ciclina B mais o CDC2, né, o CDK1, né, que é o mesmo nome, ele desencadeia o quê? Condensação da cromatina, fosforilação de condensinas, que são, depois a gente vai ver, são proteínas que ajudam a condensar o DNA, quebra do envelope nuclear, a fosforilação das lâminas nucleares, que é aquele componente que fica interno do envelope, fragmentação do complexo de Golgi e retículo endoplasmático, né? Então, para separar o Golgi e o retículo, que são estruturas únicas, e para que cada célula filha possa ter também, cada uma tem a mesma quantidade, né, desses 2 componentes. E formação do fuso, né? Um fuso mitótico a partir da instabilidade de microtúbulos, aquela instabilidade dinâmica que a gente falou, que tudo se dissocia e agora já com o centrosomo duplicado, vai se organizar 2 redes que vão ser importantes para puxar o material genético para cada célula filha. Tá? Muito bem, a gente vai dar uma paradinha e já já eu volto então com a segunda parte dessa aula.